Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o GCM Braga. Mais uma vez estamos ao vivo neste dia de hoje, dia 17 de março de 2021, para fazermos mais uma live a respeito de mais uma temática importante na qual vamos estar com mais um convidado e discutindo junto com vocês essa temática de hoje. Então, a temática de hoje, meus amigos, é legítima defesa no uso de armas de fogo. Então, antes de iniciarmos a nossa live, né, junto com vocês, né, eu gostaria de testar primeiramente a questão sonora junto com vocês. Nós já estamos iniciando a nossa live de hoje. A nossa convidada já ingressou aqui nesse momento. Nós já vamos convidá-la para iniciarmos essa nossa live de hoje. A respeito dessa questão de interromper. Vamos lá. Estamos iniciando a nossa live hoje, né, com a nossa companheira, Clécia Cerqueira. Está me ouvindo bem, Clécia? Escuto, sim. Vocês também me escutam bem? Consegue me ouvir bem? Está me ouvindo bem, hein? Sim, sim. Aqui tá bom o som. E o meu, tá bom? Agora o som aí tá chegando um pouco baixo. Não sei se é Tá chegando fone. baixo? Eu Tá acho chegando que eu vou baixo. pôr o fone. Então, só um minuto que eu vou localizar o fone. Enquanto isso, meus amigos, enquanto a nossa companheira está ajeitando a parte tecnológica para iniciarmos a nossa live, vamos conversando aqui, apresentando a nossa temática de hoje, certo? Que a temática de hoje diz a respeito da legítima defesa no uso de armas de fogo, né? E onde temos a nossa convidada, a Clécia Cerqueira, ela que é advogada, né, OAB São Paulo, né, que atua dentro dessa área criminalística. Então, a gente só está aguardando a companheira que terminar de ajeitar, né, o fundo dela, para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo de hoje, né, juntamente com vocês, meus amigos. A gente já quer agradecer a todos vocês que já estão nos acompanhando, como a nossa companheira Aline, de lá de Portugal, que sempre nos acompanha, a Graciele, também saudar o Frank Lima, Matheus, está nos acompanhando também, Adílio Matos, né, Joel Marques, né, P. Marques está ocupando, a Lélia Cerqueira também aqui já está nos acompanhando nesse momento também, né, e a Elma Santana também já está aqui nesse momento nos acompanhando, a Fernanda Pestana também aqui, né, e todos os mais que já estão nos acompanhando nesse momento. Então, vamos lá, minha amiga, vamos testar essa som aí para ver como é que já está nesse momento. Me escuta melhor agora? Está chegando um pouco baixo aqui para mim. O que tá acontecendo, será? Melhorou? Não sei se eu chegar mais próximo à tela. Vou ver aqui. Deixa eu ver aqui Vou ver se também. Ah, melhorou agora? Deu uma melhorada? Eu aumentei um tá me pouquinho ouvindo melhor aqui. aí? Tô te ouvindo bem, inclusive, agora. O som aqui está chegando baixo. Deixa eu ver se é o meu som aqui. Meu som está no máximo aqui. E eu tô falando bem próximo ao celular. O pessoal que tá nos comentários consegue falar se tá me ouvindo bem? O pessoal está conseguindo ouvir bem com a nossa companheira? Eu peço o retorno de vocês que estão nos acompanhando naquele momento. Tá bom, né? Então o pessoal está dando um retorno positivo, que o som está ok. Então a gente pode Ótimo. iniciar essa nossa live de hoje, né? Tá com a nossa companheira, né? A Clécia Cerqueira, ela que é advogada, criminalista, né? Para discutir essa live, tá? Com uma temática legítima defesa no uso de armas de fogo. Primeiramente, Clécia, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público que está aqui nos vendo nesse momento, né? Quem é a Clécia Cerqueira? Claro. Boa noite, primeiramente ao GCM Braga e a todos que aqui se fazem presente. Eu digo aqui porque, por mais que o contato seja virtual, de um ano para cá a gente tem se utilizado tanto dele que parece até que a gente está se falando de forma presencial, né?
Então, às vezes a gente se pega falando com umas pessoas e já fala direto, sem sequer dar um bom dia, porque se tornou parte, né, do nosso dia a dia. Mas claro que a gente prefere começar o dia ou qualquer conversa. Travou um pouquinho para você. Mas, pulando essa Opa, parte, eu preciso falar... Foi? Ah, pulando essa parte, claro, eu preciso, inicialmente, antes de mais nada, falar, em primeiro lugar, que para mim é uma honra poder estar falando a um público que eu vejo que seu público é predominantemente de guardas municipais e, para mim, é um orgulho já ter feito parte do quadro de funcionários da Guarda Municipal de Peruíbe. Então, além de ter esse orgulho, né, hoje eu me apresento como Clécia Cerqueira, eu sou advogada criminalista, depois de ter cumprido a minha missão enquanto estive guarda municipal. No momento estou advogada e é um grande prazer poder falar com vocês desse tema, que é um tema tão atual e, além de atual, é um tema que nunca passa. Desde que o Código Penal é Código Penal, a legítima defesa, ela sempre está em evidência, porque sempre que há o cometimento de um crime, em tese, uma das teses mais usadas, em regra, é a legítima defesa. Claro que isso vai depender do caso concreto, mas a gente vê a legítima defesa com muita, digamos, de forma muito comum, na maioria, né, dos casos em que existe uma violência, uma agressão, enfim. Então, pois é, meus amigos, essa é um pouco da nossa companheira Clécia, que ela falou um pouco dela, já iniciou falando um pouquinho dessa questão de legítima defesa, né? Quero saudar mais algumas pessoas aqui presentes também na nossa live, como o Felipe Fernandes, ele que é vereador no município de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, né? Saudar o Fernando Martins, o nosso companheiro guarda municipal de Tucano, Bahia, Robson Evangelista, né? E mais outros companheiros que já estão na nossa live. Então, minha amiga, vamos iniciar o nosso bate-papo, as nossas perguntas, né? E a gente já está aqui, já preparado para isso, para discutir essa questão, né, da legítima defesa e ainda relacionar a questão do uso de arma de fogo. Aí eu começo com aquela pergunta básica, né? O que vem a ser a legítima defesa conforme a legislação brasileira? Olha, Braga, aqui você tocou num ponto específico, falando da legislação brasileira. Porque eu, enquanto advogada atuante, preciso destacar que uma coisa é o que diz a lei, muitas vezes outra coisa é o que diz a doutrina e outra coisa é o que a gente utiliza na prática. Mas quando a gente trata do que diz a legislação brasileira, que fica muito no mundo da parte teórica, né? A gente tem como legítima defesa uma das excludentes de ilicitude. Quando a gente fala em excludente de ilicitude, é porque quando a gente considera o extrato analítico do crime, desculpa, é porque cada pessoa que vai entrando, a gente que eu não vejo há algum tempo, e a gente que eu gosto muito, claro, todos que estão aqui, com certeza, eu tenho algum nível de ligação, e aí não tem como não esboçar nenhuma reação, tá? Mas voltando ao ponto que eu estava falando, em relação à legítima defesa. A legítima defesa, ela é uma excludente de ilicitude, e aí o ponto que eu parei foi falando justamente do extrato analítico do crime. O extrato analítico do crime, ele traz como pressuposto a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. No caso da legítima defesa, a gente tem uma excludente de ilicitude. O ato cometido, ele não vai deixar de ser típico, ilícito e culpável. Porém, a gente exclui, claro, a ilicitude como uma forma de deixar de condenar aquela pessoa por aquela prática específica. Se é que eu me fiz entender. E claro, pessoal, que eu estou aqui de olho nos comentários, caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao que eu falar e se eu não me fizer entender, sintam-se à vontade para perguntar, tá? Pois é, pessoal. Quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas também a respeito dessa temática também, pode lançar que a gente vai captando aqui as suas perguntas e assim, em determinado momento, a gente vai lançando também a nossa companheira para que ela possa estar interagindo com todos vocês aqui nesse momento, nessa nossa live. Que é uma grande satisfação estar com vocês em mais uma live a respeito de mais uma temática importante. E aproveitando, saudar mais algumas pessoas também, como o André Conceição, lá de Itaberaba, que você conhece também.
né? A Ângela Oliveira também está aqui nos acompanhando também, né? Eliseu Malaquias também nos acompanhando aqui nesse momento. Queridíssimo. Então, minha amiga, mais outra perguntinha a respeito dessa temática importante, né? Da legítima defesa. Essa questão da legítima defesa está ligada somente a crimes passionais? Não, não, não. Eu acho que eu já até toquei nesse ponto no início da nossa conversa. Por quê? A legítima defesa ela não está ligada a um crime específico, mas sim ao bem jurídico protegido. E esse bem jurídico ele pode ser tanto a vida, né, quanto um bem jurídico material. Então, a legítima defesa ela não está ligada ao crime passional. Muito pelo contrário. O que vem a ser a legítima defesa? A legítima defesa, ela é uma excludente de ilicitude, como já falamos, não é? E para que seja configurada a legítima defesa, a gente tem alguns requisitos. Requisitos esses que no decorrer da nossa conversa, claro que a gente vai chegar a cada um deles. Porém, é preciso salientar nesse momento que a legítima defesa, ela não está ligada a crime específico, como um crime passional. Muito pelo contrário. Muito bom, minha amiga, a sua fala, né, essa questão também, né? E assim, mais uma vez também, a gente pede a vocês que quiserem interagir com a gente, pode interagir, pode mandar suas mensagens, que a gente está aqui para interagir. A intenção também dessa nossa live é interagir com todos vocês a respeito dessa temática de hoje, né? E estarmos discutindo junto com vocês todas essas informações. Né? Sim, e como a nossa companheira... Importante, inclusive, Braga, salientar que a legítima defesa, quando a gente fala, é uma coisa que está lá na lei, é muito abstrata, está lá no Código Penal, e a gente acaba se colocando fora de uma situação de legítima defesa. Porém, por conta de um impulso, de uma injusta agressão que qualquer pessoa venha a estar sofrendo, a gente pode sim praticar um ato de legítima defesa e estar sendo processado. Então, não é tão abstrato assim, muito pelo contrário, é bem próximo de nós e pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um. Comigo, contigo, no exercício da profissão, com tantos outros colegas que aqui estão. Então, a gente tem que entender que por mais que se trate de uma coisa que está lá na lei, ela está muito próxima a nós e está no nosso dia a dia, sim. Pois é. Um exemplo até prático disso, né, dessa questão também, que a gente pode citar, como, por exemplo, digamos que você esteja em um supermercado, aí de repente, né, se ouve pelo microfone, né, pelo alto-falante lá do supermercado, várias acusações à sua pessoa, né, dizendo que você é ladrão, coisa assim, que roubou alguma coisa, e você está ali espantado com aquela situação ali, então você pode atuar ali na sua defesa, naquele momento, né, para poder intervir naquela situação, né, já que você não está fazendo nada de errado, né, você pode intervir naquele momento, né, usando a legítima defesa, né, da situação, de uma acusação que você não está fazendo nada, né, de errado. E nesse caso, mais uma autodefesa, né? E sendo proporcional, claro, àquela lesão que você se acha, e você acha que está sofrendo ao direito seu ou de outra pessoa, porque, como eu te disse, não é uma questão específica de um crime específico, não, mas aquela lesão acontecendo é uma forma de autodefesa. Daí a gente entende que sim, a qualquer momento pode acontecer com qualquer um de nós. Claro que não é o que a gente quer que aconteça. Porém, a gente está aí o tempo todo sujeito às situações da vida, né? E a legítima defesa, com certeza, ela é intrínseca a uma dessas situações. Muito bom, meu amigo, muito bom. Saudar mais algumas pessoas aqui presentes em nossa live, como a companheira Fontes, da Guarda Civil Municipal de São Gonçalo do Amarante, lá no Rio Grande do Norte, o GCM Lima, de Senhor do Bonfim aqui também, advogados Cardoso, né? Dan Cardoso também. Exatamente, ela é de lá do Sul, né? Hein? Eu acho que tem Brasil todo nessa live aqui. Olha tem aí. Gente do Sul, você ver, né? Eu já vi gente de Minas passando aqui, eu já vi também muitas pessoas, queridas inclusive, passando por aqui. E aqui tem gente até de Portugal. Olha que bacana, bacana o alcance da sua live, hein? Países também, né? Saudar nosso companheiro Jean da Guarda também, ele que é guarda municipal e vereador no município de Correntina, no oeste da Bahia também, que está aqui nos acompanhando. O Rafa Azevedo, criminalista, também aqui nos acompanhando.
Para você ver, a nossa live tem De uma temática assim. Campinas, Olha aí, de tá você? Campinas, ele, Pessoal do interior de Rafael. São Paulo. Pois Pois é. é. Pra você ver o quanto a temática chamou a atenção e Agora, muita gente está. Pode falar. Eliandro, que é um amigo de muitos anos, e ele está cursando Direito e hoje em dia é meu estagiário, tá? Ótima pessoa, excelente, trabalha comigo e dá show no que faz, enfim. Muitas pessoas Então, minha queridas amiga, mesmo. eu gostaria de fazer mais uma pergunta, né, relacionada a essa questão de legítima defesa. O que vem a ser a questão do Instituto da Legítima Defesa? Bom, a legítima defesa a gente não pode fugir do que diz o Código Penal, porque ela já vem descrita, né, tipificada em lei. Então, a legítima defesa, ela nada mais é do que a utilização de meios moderados para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outra pessoa. Então, a gente tem várias situações em que se encaixa a legítima defesa. Olha só, eu vou só abrir o artigo aqui, eu vou abrir no computador, para eu não pular nenhuma parte, porque é muito... se faz necessário. Eu vou abrir a doutrina, vai ser melhor. A doutrina não, o código de papel, porque até eu conseguir passar uma guia, eu vou só, de forma bem breve, demonstrar o que é que diz o artigo, né? Porque eu falei pelo que vem na cabeça, mas nada melhor do que a gente fazer a própria leitura e não deixar uma vírgula para trás. Olha só, entende-se como legítima defesa quem, usando moderadamente, e esse moderado, fazer uma pausa para falar moderadamente, porque deve haver moderação. Aquela injusta agressão que é sofrida, ela tem que ser repelida e pode ser repelida, deve, inclusive, porque você está tentando proteger, né, um bem jurídico maior, que pode ser a vida de uma pessoa ou um bem material que aquela pessoa tenha. Porém, esse moderado, ele está diretamente ligado à proporcionalidade da sua conduta em relação à atitude que você vai tomar para se proteger daquela lesão. Então, veja bem, o moderadamente é a primeira palavra que tem que vir à cabeça. Moderadamente, proporcional àquela lesão sofrida. Porque caso passe desse moderadamente, a gente já entra numa zona muito perigosa, que é a zona do excesso. E o excesso, ele é culpável. O excesso não tem para onde correr e tentar puxar uma tese de legítima defesa para aliviar a própria pele, não. E aí, a gente passa para uma segunda parte desse mesmo artigo 25 do Código Penal, que diz que, moderadamente, né, usa dos meios necessários. Esses meios necessários, eles também têm, a gente também chama a atenção para esse ponto. Porque os meios necessários são aqueles meios que você tem ali por perto, inclusive. Não adianta você sofrer uma lesão e aí você ou está na iminência de sofrer e falar, peraí que eu vou ali no carro pegar uma arma, pegar um punhal, pegar qualquer artefato que eu tenha para me proteger. Acabou, perdeu a chance de utilização da tese da legítima defesa. Claro que eu, enquanto advogada de defesa, eu vou até o fim. Enquanto eu encontrar uma vírgula para proteger esse direito da pessoa, eu vou buscar. Porém, segundo a lei, claro que lá, numa situação de um processo, a gente enfrenta um juiz, que muitas vezes, muitas vezes dois promotores, né? Porque o juiz ele acaba se colocando no lugar do promotor de justiça. Então, o enfrentamento na defesa de uma tese de legítima defesa, ela tem que ser muito, muito, muito bem amparada, primeiro, pelo que diz a lei, e segundo, claro, né, pela atuação daquele agente naquele momento que estava tentando repelir aquela injusta agressão. Injusta agressão atual ou iminente, conforme diz o artigo, de direito seu ou de outrem. Quando se fala em outrem é porque a legítima defesa, ela pode ocorrer tanto em relação a um direito meu, quando eu estou protegendo um bem jurídico que está relacionado à minha pessoa, quanto à terceira pessoa. Pode acontecer das duas formas. Muito bom, meu amigo, muito bom essa sua explicação, né, se utilizando da questão legal do artigo 25 do Código Penal, né? E temos aqui um questionamento aqui, né, de Leila Cerqueira, né, que ela fala aqui o seguinte, né, vemos que dentro do âmbito da segurança pública, muitas pessoas têm surtos psicóticos devido a pressões internas, etc. Né? Nessa situação, enquadra-se em legítima defesa, né? Eu acho que talvez acho que na hora da atuação, né, do agente de segurança pública, acho que ela quer dizer isso. Eu compreendi a pergunta dela.
Mais uma situação importante relacionada à legítima defesa. Repare, além disso, além do requisito objetivo, que é o que diz a lei, existe também dos requisitos objetivos, né? Estão na lei. Existe o requisito subjetivo. E esse requisito subjetivo, ele está diretamente ligado a essa pergunta que ela fez. Porque, veja, a pessoa está em surto psicótico, né? Essa pessoa em surto psicótico, ela comete um ato de defesa própria. É isso? Veja se eu entendi, se entendi bem, Lely. Caso não tenha entendido bem, me faça entender, por favor. Mas uma pessoa em surto, ela acaba por praticar uma reação, porque a legítima defesa ela está diretamente ligada a uma reação que venha a lhe proteger ou proteger terceiro, né, desse mal injusto. Nesse caso, claro que enquanto defesa eu vou buscar essa possibilidade. Contudo, de acordo com o que tem na jurisprudência, com o que tem, né, no mundo processual, infelizmente a gente não consegue configurar a legítima defesa. Por que a gente não consegue configurar a legítima defesa? Porque esse quesito subjetivo, que é o entendimento do agente, que ele está praticando aquele ato para ter como consequência uma legítima defesa, ele está desfeito. Por que ele está desfeito? Porque ela vai ter, no íntimo dela, ela vai ter a consciência que ela não está praticando um ato em legítima defesa, né? Até porque ela não tem consciência. E a gente vai para uma outra seara, para uma outra questão, que entra a questão da inimputabilidade. Se no momento que ela praticou o ato, ela não tinha a possibilidade de entender o caráter criminal, digamos assim, daquele ato que ela praticou, aí não tem por que apontar uma legítima defesa. Legítima defesa também tem ligação direta com o caráter subjetivo da situação. Havendo ânimos necândio, que a gente chama daquela vontade de matar, não tem o que se falar em legítima defesa. A gente tem legítima defesa quando o agente pratica essa legítima defesa e é intencional defender o direito daquela outra pessoa. Essa é a premissa básica. Adotou essa premissa, qualquer agente de segurança pública, qualquer pessoa na sua vida comum, dentro, fora de trabalho, tendo esse entendimento, consegue balizar bem. Claro que no momento de uma emoção muito forte, a gente não consegue, muitas vezes, balizar, né? A gente só quer a proteção da vida nossa, da vida daquela pessoa que está próxima a gente, ou daquele bem jurídico daquela pessoa. Então, muito... Cada situação traz uma especificidade que a gente não tem como compilar todas pelo que tem em um parágrafo de uma lei, né? Muito bom, muito bom essa sua... Você foi bem técnica nessa questão toda e eu gosto dessas questões, né? Quando o nosso convidado fala dessas questões técnicas também, né? Porque é preciso, né? Nós da área de segurança pública temos que conhecer essas questões técnicas também, né? Para poder aplicar, né, melhor essa situação, essa questão a cada tipo de ocorrência, a cada tipo de situação no nosso dia a dia, né? Porque nós da área de segurança pública mesmo, muitas vezes a gente só tem milésimos de segundo para pensar e agir. Né? Então, quanto mais a gente tiver essa noção de cada tipo de situação, quanto mais capacitado, mais orientado a esse tipo de situações, melhor, né? Para agirmos conforme cada tipo de situação. Né? Inclusive, para poder, depois a gente não estar respondendo diversos outros processos, né, na situação, e não ter nem como utilizar-se dessa questão da legítima defesa, né, na situação. Como eu te disse, eu era guarda, e dessa parte dos procedimentos administrativos eu entendo bem, tá? Então, assim, até hoje acompanho alguns casos específicos de outras cidades, inclusive aqui em São Paulo tem um caso que foi bem próximo. Eu só não fechei esse caso, e eu não tenho como falar contigo sem falar de casos concretos, né? Mas nesse caso, eu não atuei porque eu estava na Bahia na época, inclusive. 5 GCMs em São Bernardo, imagino que vocês souberam dessa situação. Eu ainda fui procurada pelo pessoal na época. 5 GCMs, eles foram acusados de matar um taxista, um motorista de Uber, foi isso. E justamente porque eles fizeram uso de arma de fogo. Só que um uso de arma de fogo sem a devida moderação, por força da acusação. Porém, como eu não estou atuando no caso, eu não tenho nem como opinar. Mas aí a gente tira disso, eu tiro essa situação que você acabou de citar, em relação a sermos agentes, né? Eu me coloco ainda nessa posição de agente, eu não consegui me desvincular totalmente. Então, nós somos agentes de segurança. Digamos que, se eu estivesse lá, claro, agentes de segurança
e que muitas das vezes, enquanto seres humanos, porque a gente não tem como desvincular o agente de segurança do ser humano. Muitas vezes Com acontece certeza. isso, né? E o ser humano, ele é muito de impulso, infelizmente. Os nossos impulsos é algo que dificilmente se controla, dificilmente. Então, o agente, ele por conta de um impulso, mas com certeza na melhor das intenções de salvaguardar o direito de alguém, ele vai e tem uma determinada ação. Essa ação dele acaba, em alguns casos, como o caso que eu citei, por ceifar a vida de algumas pessoas. E aí, olha ele respondendo um processo administrativo por conta de uma conduta humana praticada por um agente público. Então, a questão humana, ela pesa muito quando se fala de legítima defesa, a questão intuitiva, a questão de impulso, ela grita, viu? E como defesa, a gente acaba estabelecendo critérios que a gente busca, sim, levantar essa condição humana, né, para justificar a situação específica. Muito bom, meu amigo, Ó, muito bom. tem uma pergunta aqui, Alan, que vamos. Hum. O Nilson. Nilson Trajano, isso que eu ia falar aqui agora, ele pediu para você Ah, comentar o uso de algemas nessa questão também, aham. ligado a essa situação. Repare que eu te falei que a gente tem uma situação determinada pela lei, quando a gente trata de direito, uma situação determinada pela jurisprudência e outra situação que é determinada pela prática. Se você me perguntar assim, na prática, quando acontecem essas situações de flagrância, há ou não uso de algema? Eu te digo que em 100%, 100% não, que eu vou estar sendo leviana em falar 100%, mas 95% dos casos é necessário o uso de algema, né? Porém, a gente fala da questão prática. Na prática, o uso de algemas, ele é comum. Até quando terminou a situação de flagrante, no dia seguinte a gente tem uma audiência de custódia. Na audiência de custódia, a gente pede para o magistrado, né, porque está ali havendo a audiência de custódia e a pessoa já vai algemada. Então, imagina que, querendo ou não, o caráter humano ele está presente em tudo. E aí a primeira observação é, olha esse cara aqui algemado. Bom, a gente fala ao magistrado, excelência, por gentileza, por força da súmula do STF, a gente pede que seja retirada a algema e tal. Não vai ser retirada. E a justificativa é sempre a mesma, né? A grande movimentação de fórum, tal. E essa é uma reflexão que eu estava fazendo ontem mesmo. Ontem eu fiz uma audiência e as audiências, por conta da pandemia, elas estão acontecendo, o advogado no escritório e a pessoa acusada direto no presídio, né? E aí, se está no presídio, ali não tem grande circulação de pessoas, que é a justificativa do magistrado para não permitir a retirada da algema. Está dentro de um presídio, está num local que, em tese, é de segurança máxima. Aquela algema não vai ser retirada. Numa conversa de parlatório entre advogado e cliente, na maioria das vezes, se ele não é de semiaberto, ele vai estar algemado. Então, na prática, a teoria é outra. Não adianta eu te falar que, olha só, em determinado caso você vai usar algema. Já nesse caso aqui, não usa. Não, é muito do caso a caso, é muito do caso concreto. O STF tem situação consolidada a esse respeito? Tem. Mas só que, repito, na prática a teoria é outra. Então, como a gente está aqui para falar também da parte prática, principalmente dela, eu te digo, Nilson, se você sentir a necessidade de usar algema e puder justificar esse uso, usa, eu não vejo problema. Porém, caso você veja que há um excesso no uso dessa algema, se o agente ele não está, de alguma forma, o agente, eu digo, o sujeito, aquela pessoa que está no estado que acabou de ser presa ou que por algum motivo seja necessário usar, aí eu acho que é uma avaliação que é muito criteriosa em relação ao seu... Ele é guarda? Desculpa. Sim, é guarda municipal Então, de Fagundes, na Paraíba. maravilha. Então, aí a gente precisa puxar para a questão de bom senso, né? Enquanto a gente tem vivências que a gente consegue identificar uma situação de perigo ou não. Então, eu te falo, na prática, o STF já tem o entendimento consolidado, mas na prática, age com bom senso, né? Se entender que seja necessário, faça uso. Se vê que vai causar alguma situação específica em relação à segurança de alguém ou de algum local, faz uso. Mas se vê que não é necessário, também não faça. Porém, cuidado, tá? Porque eu conheço casos em que foi utilizada a algema, não foi utilizada a algema,
Aí o Filho de Jesus Cristo fugiu e a culpa foi para quem? Para aquele que estava aguardando. Então, se quer preservar seu cargo, claro, com todo cuidado, não deixar de ter esse critério de avaliar a situação, avalia, porque tem gente que é lobo em pele de cordeiro, né? Então, não vai pela cara, não. Vai pela situação específica. Até porque a cara, ela é muito... a cara é aquela situação de que a gente fala muito, e é muito comum no nosso dia a dia, quem vê cara não vê coração. Então, você não sabe o sentimento daquela pessoa. Se é de estar ali, se é de fugir, se é de provocar qualquer situação específica em relação à sua própria segurança, Nilson. Muito Exatamente. bom. Importante justificar a utilização da algema. Tem uma Sim, justificativa? com certeza, Nilson. Sim, é importantíssimo justificar o uso de algemas sempre. Né? E foi importantíssimo esse seu comentário, essa, né? Porque você já tem essa visão também, né? Tanto da prática, que você já exercido, né? A questão da segurança pública, como essa questão prática também da situação lá nas audiências, né? De acompanhar essa questão de forma como advogada. Né? Então, foi importantíssimo esse seu comentário, né? Ter essas duas visões, né? A visão técnica da situação e a visão do operador também. Né? Então, importantíssimo esse seu comentário. Né? Eu dou os parabéns à sua pessoa. Né? E eu espero que os companheiros possam pegar esse seu comentário e refletir, né, sobre essa situação para estar aplicando da melhor forma possível. Né? Uma das coisas que a gente estava até comentando mais cedo, né, é essa questão, justamente dessa questão da formação do agente, né, para atuar nesse tipo de situações. Né? Então, formação, capacitação é extremamente importante. Né? Muitas vezes as pessoas ficam assim de cara feia quando vai falar dessa parte de legislação, né? Fica torcendo bico porque quer logo a prática do operacional, né? Mas essa parte do conhecimento da legislação também é importante para que você não possa estar como a gente pode dizer, Deixa eu pegar esse gancho, né? Deixa eu pegar esse gancho, eu posso falar, tá bom? Porque eu já não faço mais parte. Mas, então, Braga, é muito importante, sim, esse ponto da legislação. Inclusive, é uma pena que cada município específico tenha um regimento próprio, né? Todavia, eu preciso falar que por mais que exista um regimento próprio, existe a lei federal, né, e existe o Estatuto Federal também dos servidores públicos. E esse estatuto ele é utilizado de base para a maioria dos demais estatutos. Em alguns lugares é por meio de lei complementar que está regulamentado. Mas, enfim, é importante conhecer, porque se você não conhece o próprio estatuto, você não precisa conhecer todas as leis não, mas o próprio estatuto é necessário, sim. Imagina você sofrer um PAD e não saber como se defender dele. Imagina você sofrer um PAD e não saber se a sindicância ela foi instaurada da forma correta. Pode suscitar uma nulidade caso não tenha sido. Pode suscitar uma nulidade caso não tenha sido respeitada alguma premissa específica. Então, você, guarda municipal, e nós, enquanto cidadãos, claro, a gente não tem. Eu, como advogada, se você me perguntar se eu sei de todas as leis, eu te digo, não sei. Leis que eu lido diariamente, eu não lembro artigo, não, gente. Até porque eu prefiro me lembrar do direito do que do artigo. Porém, você conhecendo aquela lei, você vai conhecer os direitos que você tem. Você não precisa memorizar artigo por artigo, não. Você só precisa memorizar o direito que aquela lei te traz. E o seu estatuto, ele é primordial, tanto para a sua defesa própria, quanto para alguma situação específica vivenciada no dia a dia, na rua, porque a gente vai para o front diariamente, e mesmo quando não está no front, havendo uma situação, a gente se sente apto a agir, né? Perfeito, meu amigo. Perfeito. Mais uma vez, você foi perfeito em sua fala. Né? E saudar mais algumas pessoas aqui presentes, né? Como o Rosenildo, também da Paraíba, aqui nos acompanhando, Raimundo Filho também nos acompanhando, Jonathan Souto também nos acompanhando aqui também, e mais Regiane, Elvis, Regiane aqui nos acompanhando também, Berg Ferreira, né? G. Souza também aqui nos acompanhando. Né? Agradecer sempre a todos vocês que nos acompanham em nossas lives, né? E nos dá força para que a gente continue fazendo esse trabalho, né? Sempre com bons convidados como a nossa companheira Clécia. Então, Clécia, eu gostaria de fazer mais uma pergunta em relação a essa questão, né, da legítima defesa. O que vem a ser a legítima defesa pré-ordenada, putativa e sucessiva?
Então, existem essas classificações. É claro que a doutrina ela é vasta, viu? E aí a gente tem como... A pré-ordenada, inclusive, Alan, ela é bem pouco citada, porém, ela é muito utilizada. Mas a doutrina, ela traz classificações, e dentro das classificações a gente traz essas três, né? Que é a legítima defesa putativa, a pré-ordenada e a sucessiva. Na legítima defesa putativa, o que é que a gente tem? É uma falsa sensação de que algo vai acontecer, e por isso a gente, com o nosso, lembrando do caráter subjetivo, né, no nosso subjetivismo, entende, preciso praticar um ato para repelir aquela injusta agressão que eu possa vir a sofrer. Então, eu vou tomar determinada atitude, e aquela determinada atitude tomada, depois de praticada, percebe-se que de fato não ia acontecer nada. Um exemplo clássico usado pela doutrina, né? Você tem um desafeto, para deixar bem claro qual é a situação. Você tem um desafeto e aquele desafeto ele promete alguma coisa específica, algum mal injusto específico a você. E aí você ciente daquilo, você já tem um pé atrás com aquela pessoa, né? Determinado dia você vai dar de cara com aquela pessoa saca, põe a mão para trás, não precisa nem sacar, põe a mão para trás e aí você de pronto já vai e reage, dá um tiro naquela pessoa. Caramba! E aquela pessoa vai e tira um lenço, é o exemplo clássico da doutrina. Ou seja, você imaginou que estava ocorrendo uma situação, todavia ela não aconteceu, então ela partiu de um ato que foi do seu imaginário, e aí tem-se a legítima defesa putativa. Já a legítima defesa sucessiva, ela ocorre da seguinte forma. Um agente foi praticar uma agressão, uma ameaça, uma lesão ao direito de alguém, e o outro vai e pratica a legítima defesa. Todavia, na prática dessa legítima defesa, ele traz um excesso. E aí, aquele que anteriormente era agressor, diante do excesso daquele que vinha a praticar a legítima defesa, pratica a legítima defesa em relação àquele que praticou. Ficou claro? Se não ficou, eu explico de novo, tá? Porque é meio embolado o trem. Mas essa é a legítima defesa sucessiva. Conseguiu entender, pessoal? Eu espero que o pessoal tenha entendido, né? Porque Falo de realmente novo. são muitas informações, né? São muitas informações nessa questão. E olha que é uma coisa, olha que a gente só pegou a questão de legítima defesa, né? Não foi, não Exatamente. explodiu outras coisas, né? A gente entra em diversas outras searas, né? Mas quando a gente Pois fala... é. Espero que tenha ficado claro, mas basicamente a legítima defesa sucessiva é quando você está sofrendo uma ameaça de lesão e aí você vai e se defende e aí você pratica um excesso e aquela pessoa, para se livrar do excesso, acaba respondendo àquela legítima defesa. Fechando essa parte, a gente travou o seu? Opa, travou aí? Não. Acho que, não, não, aqui tá de boa. Aqui ficou tá de bem boa. claro, pessoal. Isso. E aí a gente Travou? entra... Tá, tio Brabo. Bom, Então, só a conexão que deu uma travadinha aqui. Né? Então, meu Pronto, eu gostaria de... Boa noite, Tô ouvindo, Manuel. tô te ouvindo. Eu peguei o boa noite de Manuel enquanto falava aqui. Então, Pronto, aí tô a te gente ouvindo. tem a gente tem a legítima defesa pré-ordenada. A legítima defesa pré-ordenada, ela deixa subentendido que a pessoa ela usa, né, de ofendículos, ou seja, de meios. Quais são esses meios? Uma cerca elétrica, usa de até um cachorro. Voltando, preciso fazer essa pausa. Legítima defesa contra animal não existe. E aí eu estava fazendo uma reflexão em relação à situação da nova lei de proteção aos animais, né? Desculpa, eu parei para dar uma lidinha no comentário de Wagner. Daqui a pouco eu volto, tá, Wagner? Mas a situação de cachorro, de animal, não existe legítima defesa contra animal. Quando você tem que ceifar a vida de alguém para proteger a sua, é estado de necessidade, tá? Mas voltando a falar dos ofendículos, muitas vezes as pessoas põem uma arma engatilhada, uma espingarda, né? É muito comum ouvir falar disso, engatilhada para se alguém vier a abrir a porta, e enfim. Mas a pré-ordenada, ela se vale de ofendículos, né? Para buscar meios de repelir qualquer tipo de lesão ou ameaça de lesão ao direito da pessoa. Como eu disse, cerca elétrica é um meio muito comum,
né, de legítima defesa pré-ordenado, alguns comandos específicos que a pessoa já tenha para se utilizar especificamente já visando uma legítima defesa. Porque, como eu falei antes, o caráter subjetivo ele está intrinsecamente ligado. Não tem como desvencilhar a legítima defesa do seu caráter subjetivo, do entendimento de que a prática é por uma legítima defesa. Muito bom, o Wagner aqui fez um comentário aqui interessante, né? O Wagner Luiz da Silva, né? Ele escreveu aqui: um crime culposo pode ser transformado em um crime de legítima defesa? Então, é bem interessante essa pergunta de Wagner. Um crime culposo pode ser transformado em uma legítima defesa. Na verdade, vamos lá, um crime culposo pode ser transformado em um crime de legítima defesa. Olha só, o crime culposo, todo crime, quando ele é culposo, ele vai vir expresso, né? A situação de dolo e culpa, ela está especificada na lei. No caso da legítima defesa, a gente tem um excesso. Esse excesso, ele pode ser culposo ou pode ser doloso. Havendo dolo no excesso, a pessoa agiu com excesso porque quis, esse excesso vai ser punível. Não agindo dolo, esse excesso vai ser, sim, considerado um crime culposo. Agora, quando a gente tem uma situação de um crime culposo, ou seja, o qual não era a intenção do agente provocar aquela situação, eu não consigo vislumbrar uma legítima defesa, porque, mais uma vez, a gente volta para aquele critério subjetivo, né? Você pratica a legítima defesa com vontade de praticá-la. Então, há o dolo, há a vontade de praticar aquela legítima defesa, só que a gente esbarra na situação do excesso. Esse excesso foi doloso ou esse excesso foi culposo? Sendo o excesso doloso, como eu disse, vai ser punido na medida, né, da situação específica. Sendo um excesso culposo, ou seja, não era a minha intenção estraçalhar aquela pessoa, aconteceu porque eu não entendia que aquela minha conduta ia gerar aquele resultado. Então, aí, nesse ponto, a gente tem um excesso culposo. Ficou claro, Wagner? Eu vou até subir aqui para ver se ele falou mais alguma coisa. Deixa eu ver se ele falou mais alguma coisa aqui. Ô, Manuel, você falou de preconceito em relação a GCM de cidades pequenas. Eu entendo que são os melhores, sabe por quê? Porque o GCM de cidade pequena, ele consegue, além de cumprir com as suas atribuições, ele cumpre fielmente também o critério daquela polícia comunitária, né? Que é o que a gente quer ver. Então, eu acho que esse preconceito ele é totalmente desmedido. Exatamente. Também concordo. As cidades menores têm essa possibilidade, né, de estar muito mais próximo. Uhum. E sabe o que essa proximidade ela proporciona, Alan? Ela proporciona justamente a atuação da segurança pública na raiz do problema. Porque um GCM que ele é bem quisto na sua cidade, mesmo que não seja pelos adultos, foca nas crianças, sabe? Porque de longo prazo a gente vai ter, sim, boas referências em relação ao desempenho da atividade do GCM, e aí a gente cuidando de nossas crianças, a gente tendo aquele caráter empregado nas crianças, aquele caráter da necessidade de um bom agente de segurança pública, futuramente a gente vai ter comunidades de pessoas que respeitam os agentes, tanto GCM, quanto policial, quanto qualquer outro, né? Então, adulto é que tem muito preconceito, né? A gente sabe disso. Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Trabalhar desde cedo essa questão, né? Desde cedo aquela comunidade, para que com o tempo possa haver essa transformação, né? Buscar essa proximidade. Isso mesmo. Né? Olha só, tem uma situação muito importante para falar, a gente tem que tentar ser mais ativo junto à comunidade. Mas eu posso falar essa parte, tá? A gente sabe que muitas vezes a própria corporação impede que haja essa proximidade, porque não tem projetos específicos. Mas que tal levar... E isso mesmo, tem uma função pedagógica fundamental. Então, que tal utilizar esse critério da função pedagógica do GCM e levar projetos? Ah, mas não querem trazer? Dá um jeito de trazer, imponha a sua vontade, faça ela assim, ó, pelas laterais, vai aos poucos, subindo essa montanha. Quem sabe uma hora chega no topo e a gente tem consolidado essa ideia, né? Uma ideia mesmo, pegando até esse gancho, né? Sem fugir da nossa temática também, né? Claro. Pegando esse gancho, né? Que o companheiro pode trabalhar, às vezes pode ter problema até na própria guarda para desenvolver essa questão pedagógica. Ele pode trabalhar através da associação dele. Isso guarda, mesmo. É que nem todo... Eu noto que a comunidade, questões sociais, pedagógicas, através da associação de guardas. Para que quando a pessoa veja ali o guarda ali, ó, a pessoa
ver, respeitar, não, por foi aquele guarda que me deu aquela aula, Isso que deu aquela mesmo. palestra, que interagiu aquele dia comigo, tal, ó. E assim começar o respeito. Exatamente. Dentro das suas atribuições, claro, né? Buscando cumprir a sua função social, eu não vejo problema. E é muito bom esse empenho. E essa função que você falou, então, é primordial, a função pedagógica, né? Do exercício da função do guarda municipal. Essencial, sim. Bom, eu tenho outra pergunta. Essa agora é mais Claro, chocante, né? vamos lá. Essa pergunta agora é mais chocante, né? Bom, digamos com a situação criminosa, né? Eu, como, por exemplo, eu sou agente de segurança pública da Guarda Municipal aqui de Salvador, né? Digamos que uma situação de ocorrência de crime, né? Até, por exemplo, no meu dia de folga, né? Aconteça de um marginal querer vir me assaltar, estou no meu veículo, né? Aí eu poderia dar quantos tiros na minha legítima defesa? Digamos que esse marginal também vem armado, né, para poder me assaltar. Né? Eu não vou te dizer uma quantidade de tiros, porque a gente não tem como especificar isso. Como eu te disse, cada caso tem sua especificidade, cada caso é um caso. Porém, eu te digo, o tiros suficientes para cessar aquela possibilidade de lesão, a ameaça de lesão. Porém, cuidado, né? Porque a gente lida com aí, vem a situação prática. Existe um Ministério Público e ele está ali no processo para descer no reio. Não existe outra situação, e me perdoe se tiver alguém aqui do lado oposto. Porém, o Ministério Público ele vai usar, claro, da situação, foram mais de 10 tiros. E aí ele não estava lá, ele não sabe se aqueles 10 tiros foram suficientes para repelir o injusto que você ia sofrer ou não. Então, por esse motivo, não é critério falar em quantidade de tiros, ou quantidade de porradas, ou quantidade do que quer que seja. Mas sim, cessou aquela injusta agressão que você ia sofrer, ou que aquele terceiro ia sofrer, pronto, você já praticou legítima defesa. Porém, respeita o critério de moderação e proporcionalidade. Passou da moderação e do que é moderado e do que é proporcional, e a gente tem aquele excesso. E o excesso ele vai ser punível, tá? Não existe exclusão da ilicitude pelo excesso. Só pela parte que... Valéria, querida, desculpa eu fazer uma pausa, mas vou só concluir essa parte aqui. Então, não dá pra gente falar em quantos tiros ou quantas situações específicas, quantas porradas, digamos assim, eu sou bem direta mesmo, tá? Quantas porradas a gente vai ter que dar para cessar aquela agressão que a gente vai sofrer, ou aquela outra pessoa que a gente visa proteger vai sofrer. Não, muito pelo contrário. O que vai impactar mesmo cessou a agressão, cessou o mal injusto, encerrei o que eu estava fazendo. Pronto, aí não tem mais o que falar em excesso, tá bom? E Valéria, deixa eu te contar, ela dá curso de teatro para advogados. Eu acho bem interessante, porque não só advogados, em tantas outras áreas da nossa vida, a gente acaba tendo uma certa amarra, né? Uma travinha para falar. Eu mesma sou dessas, eu não apareço muito por aqui. Esse curso eu acho que é bem interessante, inclusive eu vou fazer, porque ele vai ter essa capacidade de tirar essas amarras, né? Esse trem que segura a gente para não falar em qualquer... Eu não tenho escolha, né? A minha profissão ela é baseada na fala e na escrita. Diante das câmeras eu fico meio assim, mas com a pandemia eu não tenho escolha, não. Mas esse curso eu acho que ele é bem relevante, sim, para deixar a pessoa Eu tive que aprender a estar falando assim, me expondo também, né? Eu já fui muito retraído, né? Então eu tive que aprender a me expor mais, a falar em público, estar perdendo esse medo, né, para poder estar passando esse conhecimento, estar discutindo essas informações, né? Até pouco tempo, eu iniciei mesmo essas lives pouco tempo atrás, né? Porque eu tinha um certo receio também, né, de aparecer nas câmeras, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma matraca, porém diante da câmera é um tanto estranho para mim, mas tem aquele lance que o pessoal fala, né? Se der medo, vai com medo mesmo. Então, eu me jogo, não tô nem aí. Claro que os erros, eles devem ser corrigidos. E para isso, eu vou falar de um outro curso que é bem bacana. Sustentação oral de alto impacto. Tem um cara aqui muito bom. Eu encerrei o curso com ele ontem. Nota 1000. Nota 1000 mesmo. Enfim, mas depois a gente fala sobre isso. Vamos lá, o nosso tema que é o que interessa, né? Vamos lá. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre o parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, né, que ele diz lá, abre aspas, observados-se os requisitos previstos no caput do artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes.
Olha, esse parágrafo único, ele foi trazido pelo pacote anticrime, né? Nele eu vejo mais, e aí eu vou dar uma explicação bem pessoal, uma explicação não, né? Mas é mais uma opinião bem pessoal em relação a essa situação, porque o parágrafo único ele já é bem claro, agente de segurança pública em caso de um refém, né? Então, o dever legal é de agir nessa situação. E aí a legítima defesa ela já se configuraria pelo próprio caput do artigo. Então, é mais uma exemplificação. A gente tem um agente de segurança que numa situação em que há o risco iminente de lesão ou a ameaça de lesão a direito de outrem, ele tem o dever de agir, né? E aí esse dever de agir, ele está diretamente ligado à legítima defesa, de que modo? De modo que vai estar se praticando uma legítima defesa de terceiro. E aí a gente vê bem claro uma exemplificação trazida pelo Código Penal. É uma mudança que não mudou muito, né? Acho que no momento que estava sendo formado esse parágrafo único do artigo 25, lá no pacote anticrime, ele encheu os olhos daquele agente que não tinha conhecimento até então. Porque caso o agente tivesse conhecimento anterior em relação à legítima defesa, ele saberia que, nesse caso, ele está altamente protegido por esse instituto, né? Bom, o Wagner Luiz, né, ele fez um comentário aqui, acho que a gente até comentou, você comentou mais cedo, mas acho que seria interessante comentar novamente. Ele pergunta aqui, né? Doutora, desculpe a pergunta, mas seria possível sempre alegar legítima defesa em um crime cometido por uma pessoa incapaz civilmente? Exemplo, uma pessoa especial, né, interditada, etc. Não, nesse caso a gente diz não, porque a gente entra naquela situação do caráter subjetivo, né? Da situação da legítima defesa, o entendimento de que aquela prática perpetrada por mim é uma legítima defesa. Se não há esse entendimento, se não há esse caráter subjetivo, aí a gente tem, claro, a situação de uma pessoa que é inimputável, né? Sendo inimputável, nesse caso, desculpa, eu parei para ler um comentário. Sendo inimputável, nesse caso, a gente não vai falar em legítima defesa, muito pelo contrário, a gente vai buscar retirar a culpabilidade desse agente. O fato, ele não deixa de ser típico, ilícito, porém ele não é culpável, porque ele não tinha discernimento, né, naquele momento. Opa! Foi, Wagner? Opa! Aqui tá tudo bem, eu não sei. Eu tô lendo o comentário e tudo. O seu que dá uma paradinha ou não. Deu uma paradinha aqui para mim, mas voltou já voltou, né? O caldo de cana Duda, e o caldo de cana Duda não poderia ficar de fora. Fazendo propaganda aqui. Pois é. Deve ser muito bom esse caldo de cana, né? Eu já tomei, viu? É bom, é bom, é bom, é bom. Eu gostaria que também você fizesse um comentário, já que a gente está falando também dessa questão de legítima defesa, né? Na última sexta-feira saiu uma decisão no STF, né? Que fala que invalida a legítima defesa da honra em casos de feminicídios, né? Uma situação que tem ocorrido muito, né? Os feminicídios, né? Até nessa situação agora de pandemia, né? Tem aumentado muito a violência contra as mulheres, né? E eu gostaria que você fizesse um comentário sobre isso, né? Sobre essa decisão do STF. Em relação a essa decisão do STF, assim, é claro que deve ser invalidado qualquer ato de violência praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas, né, que é a maior proteção trazida pela Lei Maria da Penha. Todavia, eu tenho um bichinho que corre aqui na veia que se chama direito de defesa. E aí, quando a gente fala no direito de defesa, essa decisão do STF, eu não posso aqui falar porque é STF, que a decisão é acertada, muito pelo contrário, são ministros que às vezes erram e às vezes acertam, muitas vezes acertam. Eu preciso falar que, no caso, essa decisão que invalida
a legítima defesa da honra, claro que se a gente for olhar para aquele critério machista, que tem relação direta com o patriarcado, a gente exclui. Porém, a gente deve trazer para a plenitude de defesa, que é um dos princípios basilares do tribunal do júri. Então, quando eu falo de cometimento de crime, quando eu falo de decisões de tanta repercussão, e aí eu peço desculpa a quem entende de modo diverso, eu preciso me colocar e colocar pessoas próximas numa situação dessa. Roubar é escolha, furtar é escolha, traficar é escolha, matar é impulso. Por mais que seja uma mulher, matar é impulso. E aquela pessoa que mata alguém por praticar um crime doloso, ela vai a júri. Indo a júri, ela tem direito que seja aplicada ao caso dela todos os princípios que regem o direito penal. E dentre eles, como eu falei, existe o princípio basilar da plenitude de defesa. O STF não deve escolher tese de defesa. Quem deve escolher tese de defesa é o advogado. Se vai passar pelo jurado, porque num caso de júri são pessoas do povo que vão julgar, o juiz ele só vai aplicar aquela pena, aí é outra situação. Então eu penso que pesa muito, porque eu vejo como um certo cerceamento de defesa. Quando você limita uma defesa a um advogado que ali tem o dever de usar de todos os meios, claro que sejam necessários nesse caso, para a defesa daquela pessoa que está sendo acusada, e muitas vezes injustamente de um caso específico. Então, é o meu pensamento. Eu não posso usar diretamente, mas quem sabe utilizar uma tese específica que possa levar a essa situação, sem ofensa, claro, à figura da vítima, que muitas vezes vai ter falecido ou que vai estar viva, né? Inclusive, esse caso, eu só quero ler o caso específico, porque eu sei que esse precedente ele foi gerado por conta de uma tentativa de feminicídio. Ele não foi concretizado, graças a Deus, claro. Porém, a gente tem que ver que pode ser que tenha havido algum excesso por parte do Supremo, né? E eu me sinto, assim, apta a falar porque é uma situação que eu lido diretamente. Eu tenho um caso específico de uma menina que ela deu 30 facadas no marido. Ah, não existe Lei João da Penha. Não, não existe. Aí você vai dizer, mas ela praticou algum excesso. E agora? Praticou... Peraí que eu vou ver a pergunta acima, Eliseu. Ela praticou algum excesso, tal, mas eu digo, e se fosse o contrário, sabe? Ela foi provocada injustamente. E se acontece de um marido para se defender, né, vai usar de algum meio específico? Então eu tenho muito um pé atrás, porque como eu te falei, eu atuo para a defesa, eu não gosto de acusar ninguém de nada, muito pelo contrário. Eu atuo não em defesa da pessoa, tá? Eu não quero que seja aplicada uma vírgula a mais em relação àquele crime cometido. Aí a gente vai buscar a aplicação da lei da forma que ela deve ser. E não é querendo livrar a cara de ninguém, não. Muito pelo contrário. Me dói ver pessoas presas. E aí eu não tenho nem o que falar, gente. Porque nesse ponto o povo vai dizer, você defende bandido, você mudou de um lado para ir atuar em outro. Desculpa estar entrando nessa seara, mas não tem jeito de não entrar, né? Mas eu digo assim, eu defendo direitos e até quando você não vê o seu direito ameaçado, tá tudo bem. Aí no dia que acontece na sua família, Deus livre e guarde, mas é possível de acontecer, porque eu disse, matar não é escolha, matar é impulso, então aí a coisa vai tocar de outro jeito. Então repare quando você bate palma para uma lei extremamente dura, que você está pensando em ser inimigo, porque muitas vezes aquela lei que serve para o seu inimigo é a que vai servir para você. E desculpa o comentário, mas infelizmente ou felizmente é a realidade, né? Então, essa análise tem que ser feita. Eu vou só dar uma olhadinha aqui. Qual é a pergunta? Tem uma pergunta interessante aqui, de caldo de cana do Lelê. E quando envolve, né, menores de idade na situação de legítima defesa? Né? Quer dizer, ele faz esse comentário aqui, né? Uhum. Quando envolve... No caso, ela quer defender o menor ou o menor é que pratica o ato? Fale aí, Lélia. Lélia não, é caldo de cana do Lelê. Fale caldo de cana do Lelê. Mas, olha só, em relação ao menor, o menor ele não pratica crime, né? Ele pratica ato análogo a crime. Então, caso ele pratique algum ato para repelir uma injusta agressão, de fato, vai ser apurada aquela situação específica e vai ser averiguado até que ponto se enquadra na legítima defesa ou não. Bom, enquanto ele pode estar elaborando mais outra questão em relação a isso, né? Vou perguntar outra questão, né? Na sua opinião, né, pessoal, agora, né? O que deveria ser acrescentado, melhorado, retirado em relação à legítima
a legítima defesa, principalmente relacionado ao uso de armas de fogo pela pessoa que está se defendendo? Olha, eu penso que isso mesmo, praticar ato infracional análogo ao crime. Menor não pratica crime, Manuel, correto. Obrigada por acrescentar. É que às vezes a gente acaba se atropelando na fala, mas fiz muito bem. Menor pratica ato infracional. Ato infracional, é. Só que existe uma divisão específica, é que eu não trabalho muito com menor. Adolescente pratica uma coisa e criança pratica outra, mas eu nem vou entrar nessa seara agora, mas depois eu vou até verificar. A gente estava falando do que acrescentaria, né? Porque, na sua opinião, poderia ser acrescentado, melhorado, retirado em relação à legítima defesa, principalmente quando aquela pessoa que está se defendendo usa arma de fogo. Olha só, eu penso que a lei ela já traz de forma bem clara a possibilidade, a necessidade, a situação que envolve o excesso, né? Quando ele é doloso e quando ele é culposo. Então, a lei ela é bem clara e ela ajuda bastante a gente. Tanto aquele que é ofendido, né? Quanto aquele que ofende numa situação processual, e eu não tenho como deixar de olhar para essa situação. Porém, em relação aos agentes, eu vejo que muitas vezes há uma demonização do uso de arma de fogo por parte do agente. Só que entenda, é necessário o uso da arma de fogo, na maioria das vezes. E a gente sabe que em todos, aí eu preciso tocar nesse assunto que é muito sensível, claro, mas a gente sabe que em todos os campos de atuação existem bons e maus profissionais. Profissionais bem treinados, eles vão aplicar o uso da arma de fogo de forma proporcional e moderada, de acordo com a situação. A gente está cansado de ver que o excesso, ele é a exceção diante da regra do uso da arma de fogo por agentes. Então, nesse ponto eu te digo, eu não tenho tanto a acrescentar, não. O acrescentar para mim seria no olhar do judiciário, na questão processual, né, de ser menos duros quando acontecem situações específicas que envolvem o uso de arma de fogo por agentes da segurança pública, elevando os critérios, claro, de proteção à sociedade, de proteção a um bem maior, né? Que é um bem comum, tanto na questão do patrimônio público, quanto na questão da própria vida de muitas pessoas. Então, nesse ponto, eu sou sincera em dizer que a legislação, para mim, ela não é ruim, não. O problema é quem aplica a lei em si, né? Com certeza. E nessa questão, né, de arma de fogo, na verdade, do uso, né, da força, né, temos até algumas diretrizes aqui no nosso país, né, como a portaria interministerial 4.226 de 2010, né, nossos companheiros podem pesquisar essa portaria, né, que fala sobre as diretrizes do uso da força, né, que ela segue o Código de Conduta, né, para os funcionários responsáveis da aplicação da lei da ONU, que foi criada pela ONU, né, os princípios básicos de uso da força, né, e arma de fogo pelos funcionários progressivo da força, né? Isso. Né? E a convenção também contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, né? Então essa diretriz segue essas normas, né, que o Brasil é signatário, né? Tem a lei também 13.060 que já fala da questão de equipamentos de menor potencial ofensivo, né? Então, juntando essas duas diretrizes mesmo, dessa legislação, dessa portaria, ela fala bem claro também que quando o agente, para cada arma de fogo que o agente de segurança pública utilizar, ele deve também usar 2 equipamentos de menor potencial ofensivo. Né? Por exemplo, um espargidor e uma tonfa, né? Uma pistola de eletrocondutividade, um espargidor, pelo menos 2 de menor potencial ofensivo junto com a arma de fogo. Né? Para, no momento da situação, ele fazer a análise e poder utilizar os equipamentos. Se ele vai utilizar arma de fogo, né? Se o meliante lá está com arma de fogo, automaticamente vai ser arma de fogo. Se ele não está com arma de fogo, mas aí ele vai poder dosar a força, né, com esses equipamentos de menor potencial ofensivo Braga, também. Né?
A gente sempre vai esbarrar naquela situação, né? Moderação e proporcionalidade. Se existe a possibilidade do uso moderado da força e o agente ele deve estar bem treinado, né? Daí a importância de trazer o treinamento adequado para os municípios. Ele vai sim, é claro que diante de uma situação de perigo, a gente tem situações específicas que a gente não tem como anotar e falar. Deixa eu olhar aqui no meu caderninho isso aqui, o que é que eu vou fazer? Não, mas ele sendo bem treinado antes, ele vai conseguir conduzir essa situação de modo que ele haja proporcionalmente e aí vai ter toda essa situação que você já narrou para a gente muito bem, em relação à possibilidade de estar fazendo esse uso progressivo, utilizando-se de meios de menor potencial até chegar no meio mais contundente, né, de fazer cessar aquela situação específica de perigo. Com certeza. E aí a gente já entra até em outra questão também, né? Porque se o agente de segurança pública, para cada arma de fogo, ele deve ter no mínimo, né, 2 equipamentos de menor potencial ofensivo, isso mostra que o poder público municipal, estadual, federal, daquele agente de segurança pública ligado, ele tem a obrigação de fornecer esses equipamentos, né, de proteção individual e coletiva ao agente de segurança pública para o desempenho das suas funções, né, para que ele não possa estar cometendo excessos. Né? E, gente, importantíssimo esse ponto que o Braga tocou, porque aí a gente entra numa situação, não tem documenta, não tem, formaliza. Teve uma situação específica, deixa lá documentado que você não tem equipamento específico, aí eu entro na parte administrativa, né? Porque futuramente se acaba caindo num PAD, o que é que vai acontecer? Você tem defesa para isso, está tudo ali formalizado. Então, se acontecer uma situação que o guarda ele deixou de agir por algum motivo específico, vai ter todo um respaldo formalizado anteriormente. Então, você dificilmente vai ser condenado em um processo administrativo, né? Perfeito, perfeito, né? É uma das coisas que a gente está tentando alertar os companheiros sobre essa questão da responsabilidade jurídica, no caso das prefeituras, com os guardas municipais, em estar fornecendo tanto essa parte do treinamento, né, como a questão desses equipamentos de proteção. Até para que, nessas situações também, o companheiro possa ter a legítima defesa, né, possa ter a moderação, né, para cada tipo de situação, né? E está resguardando a sua vida, né? No final de tudo também, está resguardando a sua própria vida, né? Principalmente a sua vida. Né? E também, já que a gente citou isso, né, a gente tem que deixar bem claro também, nossos companheiros que estão vendo essa live, né, que se a prefeitura não fornece esses equipamentos de proteção, né, e, por exemplo, o companheiro lá sofre um atentado, é baleado, né, como já aconteceu em algumas guardas, inclusive no interior de São Paulo tem uma situação dessa, né, que os guardas foram chamados com a polícia que estava tendo, né, o companheiro foi baleado. Né, a prefeitura tem a responsabilidade jurídica sobre isso, sobre esse companheiro que foi baleado, que já sofreu esse acidente, essa situação. A prefeitura tem a responsabilidade jurídica por não ter fornecido aquele equipamento que poderia dar a proteção necessária para o agente. Né? Então, tem que lembrar dessa situação também. E aí a importância de formalizar. Ah, não deu não? Beleza, mas me fala aí, me prova aí que eu não dei. Porque vai que acontece uma situação, uma época que já tem o equipamento, e aí a situação anterior ainda não tinha formado todo esse equipamento. Então, formalizar tudo que acontece é primordial. Muito bom, meu. Então, meus amigos, né, a gente está aqui chegando ao fim da nossa live, né, já passou mais de uma hora, viu? A gente já está aqui cronometrando aqui, já passou rapidinho, passou mais de uma hora, né, a nossa live. Né? O papo tá bom, você vê que no instante passa. Né? E, por fim, também aqui, meus amigos, a gente chegando ao fim da nossa live aqui, né, eu gostaria até de passar para vocês aqui que a informação que essa nossa companheira, né, a Clécia Cerqueira, ela elaborou uma cartilha falando sobre legítima defesa e porte de armas. Né? Quem quiser ter acesso a essa cartilha, pode entrar em contato comigo no privado, a gente encaminha para vocês, né? Pode entrar comigo aqui pelo privado aqui do Instagram, quem tiver meu WhatsApp também pode entrar em contato comigo, a gente repassa essa cartilha com a nossa companheira Clécia, né?
elaborou para poder orientar os nossos companheiros também relacionados a essa temática de hoje que a gente discutiu, a gente está discutindo. Pelo menos um compilado a gente tem ali, e tenho certeza que é útil em qualquer situação da vida, né? Com certeza, com certeza. Então, traz informações importantes que vocês podem estar estudando sobre essas questões. Então, minha amiga, eu gostaria agora, né, que você pudesse fazer as suas considerações finais e, se quiser também, pode deixar o seu contato, que esses companheiros que viram essa live, né, podem, de repente, ter interesse em entrar em contato com você, né, claro. E para discutir os assuntos mais relacionados à questão do direito, né, e outras coisas mais. Então, se quiser também, pode deixar o seu contato e fale, né, e ver suas considerações finais. Travou logo agora. Primeiro, eu preciso agradecer pelo convite, né, Braga? Para mim é um prazer estar falando com o GCM sobre um tema tão pertinente ao exercício da profissão, sobre um tema que, como eu falei, desde que o mundo é mundo, se pratica a legítima defesa. Agradeço, claro, a todos que se fizeram aqui presentes. Eu vi muitas pessoas queridas, familiares, inclusive. Esse Cerquedi não vale, tá? Porque ele é meu primo. Então, elogio de parente, não sei não. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu agradeço a todos os colegas pela atenção. Claro, me coloco à disposição para alguma dúvida sobre o tema ou sobre tema específico. Mês que vem eu tenho uma audiência aí na Bahia. Então, eu acabo circulando um pouquinho por esse Brasil. Atuo também em processos administrativos relacionados a situações específicas, principalmente não, processo administrativo é só em relação a guardas municipais, porque como foi uma de minhas áreas de atuação, eu consigo entender bem desse coração azul marinho, né? Inclusive eu estou de azul marinho, em homenagem aos guardas municipais. Eu vou deixar, sim, o meu WhatsApp, quem quiser anotar, o DDD aqui é 13 98154 1609. Muitas vezes não vão conseguir falar comigo, porque, como eu disse, eu sou advogada, criminalista atuante, atuo muito na execução criminal. Então, quando eu estou em presídios, ou lá não se usa celular, então dificilmente consegue falar comigo. Mas, tirando isso, pode deixar um recadinho aqui no Instagram, pode mandar uma mensagem que vai ser um prazer responder ou até encaminhar a cartilha que eu fiz com assim, um interesse totalmente voltado em compartilhar informações para todos vocês, tá? Mais uma vez, agradeço ao Braga e me coloco à disposição, tá? A gente tem assuntos meio que ocultos, que são muito interessantes à Guarda Municipal, mas que não são compartilháveis ao público. Então, a gente precisa, sim, falar sobre esses assuntos. Não é isso, Braga? Com certeza, né? E eu até recomendo também aos companheiros das guardas municipais que possam convidar a nossa companheira Clécia, né? Para, de repente, estar dando instruções, né, relacionadas a essas questões, né, da qual a gente discutiu, e outras mais ligadas, né, à questão legal, né, do dia a dia, né, de registro de situações, né, como não deixar que essas coisas embolem em outros problemas maiores, né. Então a gente orienta os companheiros. Desculpa te interromper, mas tem uma figura muito importante que ela é uma figura que é identificada diretamente no Código Penal, que chama a figura do garantidor. Muito guarda não sabe que ele é o garantidor. Mas o que é um garantidor? É tema para uma live inteira, porque o garantidor ele tem uma função primordial na proteção a bem jurídico específico, e aí caso ele deixe de agir em algumas situações, o perigo é responder por um crime sem ter aquela intenção de ter, de qualquer forma, sido omisso para a ocorrência daquele fato, né? Então, a gente tem várias situações que elas estão diretamente ligadas à atuação do guarda municipal e que deve sim ser de conhecimento de todos vocês. E mesmo que não sejam num contato direto comigo, mas como eu falei antes, busca entender e saber o que é que tem de direito e dever no seu estatuto, no estatuto do seu município, porque você conhecendo seus direitos, acabou. Seus direitos e deveres, né? Uma coisa não caminha sem outra. Onde há direitos, também há deveres. Não podemos esquecer. E eu já te falei que eu sou uma matraca. Se deixar, o trem vira todo aqui, tá? Então, põe limite. E mais uma vez, agradeço a todos, tá, pessoal? Muito bom, meu amigo, muito bom. Eu gostei, foi muito das suas falas, né, dos seus comentários. Eu gostei, foi muito. Por isso que eu estou até recomendando a sua pessoa para os demais companheiros, né, que possam consultar a sua pessoa, né, de repente até convidar a sua pessoa para dar diversas instruções internas,
ligado a essa questão do direito, né, do direito processual penal, né, direito penal. Saudar mais uma pessoa aqui lá do estado do Acre, que está nos acompanhando também, né, a Aline Vitória, é uma das pessoas que nos acompanha também na nossa live. Obrigada pela companhia, Aline. O pessoal do Brasil inteiro também sempre nos acompanha. Eu tô vendo amigos de infância aqui, viu? Núbia, nossa. Eu sou mais nova que ela, claro, ela me viu nascer, mas enfim, muito bacana, viu? Compartilhar esse momento contigo. Bom, e para quem quiser também, né, o Instagram de Clécia, né, é o @cleciacerqueira.adv, certo? @cleciacerqueira.adv, para quem quiser entrar em contato depois com a Clécia, né, e quiser conversar com a companheira, né, em outro momento diverso, né. Então, por fim, meus amigos, eu quero agradecer você, Clécia, por essa oportunidade, né, dessa nossa live, dessa discussão de hoje, né? Claro que se a gente pudesse ficar mais tempo, ia ficar a noite toda aqui, eu tenho certeza disso, né? Porque é muita coisa. Qualquer dia desse combina uma reunião fechada no Meet, só com guardas municipais, que aí a gente fala bastante, tá bom? Pronto, muito bom, muito bom. Então a gente já orienta os companheiros aí, ó, para procurar companheira, né, para poder ter essa discussão, né, e discutir outras questões a mais ligadas a essa questão processual criminal. Né? Então, meus amigos, por fim, eu quero agradecer a nossa companheira, né, Clécia Cerqueira, por essa aula de hoje, né? Imagina. E realmente essa live foi uma verdadeira aula dada por Clécia Cerqueira, né, essa grande advogada aí no estado de São Paulo, né? E agradecer a todos vocês, meus amigos, por mais uma vez acompanhar essa nossa live, que vai ficar aqui salva no nosso Instagram e também vai ficar salvo no nosso canal do YouTube, né? O GCM Alan Braga Oficial. E eu peço a vocês também que curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal do YouTube, né? E vejam os nossos vídeos que estão sempre atualizando as nossas informações. Então, meus amigos... me inscrever, hein? Olha aí, se inscreva lá também, me dá essa força, viu? Opa! A gente pede a todos vocês também que se inscrevam no nosso canal do YouTube, GCM Alan Braga Oficial. Né? Então, meus amigos, uma boa noite a todos vocês, uma grande saudação azul marinho. Boa noite, pessoal, foi um prazer.